assim, Antigalton, essa negação da possibilidade de conhecer a realidade, que acredito ser predominante na academia hoje, expresse a decadência capitalista. Falando aqui que deu seu primeiro livro e chegou o segundo aí. Ademir, eu acho, tá? Se a gente analisar, veja, até mesmo concepções equivocadas, né? Eu também fazer esse parênteses para não ser muito lateral, sabe? Mesmo concepções que negam a possibilidade do conhecimento da realidade, que acham que o conhecimento é uma organização da nossa subjetividade, né? Eu acho até engraçado as pessoas, às vezes, muita gente que acompanha meu canal chama a minha posição de realista. Mas, mesmo partindo dessas concepções equivocadas, você acaba conhecendo certos núcleos da realidade, mesmo na concepção distorcida sobre o que você mesmo está fazendo, né? Então, isso é verdade. Então, não é que a ciência não tem mais nenhuma efetividade. Mas nas ciências humanas, meu amigo, eu acho que é uma barbárie cada vez maior, né? E eu me assustei recentemente. Eu estava na universidade até 1 ano e meio atrás, mas fazendo o doutorado, você praticamente não tem contato com cursos, matérias. E ao ver as grades, tem uma situação que eu acabei vendo nas grades de matérias dos cursos de ciências humanas, e fiquei perplexo. O peso do pós-estruturalismo, do pós-modernismo, das disputas de narrativa, das falsas questões que está nas ciências humanas hoje, da educação, a filosofia. Então, o capitalismo ele tem essa característica, né? Ele se torna tão universal que as características reais que estão mais presentes na nossa vida começam a ficar cada vez mais difíceis de ver, porque elas estão presentes em todos os lugares. E são só aquelas coisas que são importantes, mas que estão ali, junto desses elementos que o capital impõe com a universalidade avassaladora, esses elementos são vistos de forma isolada, de forma destacada, de forma desconectada, e aí você acaba não entendendo absolutamente nada, né? E eu sou bem crítico mesmo da metodologia das ciências humanas, mesmo aquelas que eram utilizadas há décadas atrás, por exemplo, a fundação das universidades do Brasil. Eu acho que qualquer pessoa que se dedique, vamos chamar assim, as ciências dos homens, em contraposição às ciências da natureza, tem que procurar ter uma grande universalidade de conhecimento. Isso não quer dizer saber tudo, tá? Óbvio que não, ninguém vai estudar tudo e vai conhecer tudo. Mas é importante ter uma boa dimensão da história no seu sentido mais amplo, não só da história ocidental, inclusive. É bom entender pelo menos os pontos de inflexão da história do pensamento, materializados na filosofia. E as ciências humanas, ela caminha com o particularismo, que é mortal para ela. Porque quanto mais particular é o seu pensamento, quanto mais focado em uma coisa só, mais difícil é das pessoas entenderem, inclusive, esses aspectos particulares que eles estudam, né? Eu me lembro uma vez, assim que eu formei na minha graduação com computação, eu comecei a fazer uma graduação em História, que eu tive que interromper porque eu entrei no mestrado lá na Filosofia, que gerou o livro Marx e História, e a UFMG não permite 2 matrículas simultâneas. Também me ia dar conta de fazer os 2 juntos. Eu me lembro que eu estava num contexto que só tinha historiadores doutores, já eram professores universitários formados já há algum tempo e dando aula em algumas universidades, principalmente privadas aqui do Horizonte. E eles estudavam certos temas da história política, principalmente. E aí, eu não sei porquê, a discussão surgiu de algumas coisas da Grécia, do período medieval, eu falei, não sei nada disso, isso aí eu vi lá na graduação, sei lá, quantos anos atrás, o meu tema é isso aqui, história política, esse período aqui da Idade Moderna. Eu falei, poxa, como é que pode, né? Assim, doutor em História, professor universitário, que se dedica à História como objeto de trabalho principal, inclusive, beleza, você não precisa ser um especialista na Grécia Antiga, mas você tem que conhecer pelo menos os clássicos, né? E as ciências humanas, ela caracteriza para uma unilateralidade que ela é mortal para as próprias ciências humanas, né? Então, e o capitalismo é isso. O capitalismo ele tende para a particularidade, porque a única coisa que está sujeita a planejamento do capitalismo é a técnica dentro da empresa, que é sempre muito particular. Porque o social você não pensa, o social quem vincula tudo é o mercado, né? É um movimento impessoal do próprio capital. Então, parece fazer sentido na cabeça das pessoas, e toda a estrutura, inclusive educacional, tende ao particularismo mais extremo. Então, são algumas observações que eu poderia fazer sobre sua questão. Beleza.